Agora, na União FM, Papo de Mercado, com Larissa Brito. Oferecimento Gran Gusto. Viva novos sabores. Celebre bons momentos. Acesse @empório_Gran Gusto. Muito boa noite, queridos ouvintes da 105.3. Estamos começando mais um Papo de Mercado, o nosso encontro semanal. Toda segunda-feira, nesse mesmo horário, a gente traz aqui histórias inspiradoras, histórias de empresas que fazem a diferença na nossa região, empresas de impacto. E hoje é com muito orgulho que eu recebo uma empresa aqui na pessoa do Jorge Dinenbier, que é a Cooperativa Piá. O Jorge, ele é o presidente da Piá e veio compartilhar conosco um pouquinho da história da Piá, um pouquinho da história dele que se mistura com a da Piá, né, Jorge? Muito obrigada pela tua presença, seja muito bem-vindo ao Papo de Mercado. Obrigado, Larissa. Também uma boa noite a todos vocês que nos escutam e que nos assistem no YouTube, né? E sempre é uma satisfação muito grande a gente poder conversar um pouco sobre a nossa Cooperativa Piá. Eu acho que é uma empresa de bastante impacto na nossa região e a gente tem essa missão, né, de conversar um pouco com a população em geral sobre a Piá. Bom, quando o nosso entrevistado chega aqui na Rádio União, a gente sempre conversa um pouquinho antes, né? Para tentar entender um pouco mais o negócio, embora a gente já se aproprie da pauta antes. E a gente estava conversando, né, Jorge, justamente sobre a história da Piá, né? E esse forte vínculo com a região, enfim. E tu tens uma história que anda ali junto, né, com a Piá. Como que a Piá começou? Ela começou em 1967, né? Isso. Uhum. Como que começou? Teve ali um incentivo do governo alemão? Como é que foi esse comecinho dessa história? Na realidade, eu na época, né, era bem pequeno. Era Piá? Era Piá ainda na época, né? E eu sei porque meus pais, né, a gente tinha, até que tinha uma fábrica de queijo na época. Certo? E onde meu pai era leiteiro, naquela época já era leiteiro, né? Isso em Nova Petrópolis? Em Nova Petrópolis, na localidade da Linha Brasil, entre Nova Petrópolis e Gramado. Então nós tínhamos uma queijaria lá, nós recolhíamos leite. E então depois, quando começou a vir a questão da Alemanha, nós temos que fazer uma coisa maior em Nova Petrópolis. Nós tínhamos na época o Sicredi, né, que é a capital nacional do cooperativismo, que, né, surgiu lá. Então a comunidade de Nova Petrópolis, ela já tinha uma cultura sobre a questão do cooperativismo, né? Então, que é muito forte, né? Porque o cooperativismo, ele acaba impactando toda a comunidade, né? Então acaba se tornando algo cultural mesmo, né? Então isso praticamente eu cresci nisso, né? Falando, né, sobre a cooperativa, na época não era a Sicredi hoje, mas era, né? Uhum. Enfim, então o que aconteceu na época? Começou a se ver que os agricultores, na realidade, eles precisavam de uma ajuda um pouco maior. E eu também, como nasci, me criei, estudei na Escola Bom Pastor, que também é uma escola idealizada pelo pastor Paulo Evers, que juntamente na época com o padre Amstad, bem no início, eles trabalhavam muito essa parte de ser, pô, eu não sou católico, eu sou protestante, não. Eles viviam uma questão diferente, eles sentiam que a população de lá precisava ter ajuda. Então começou a se trabalhar nessa questão muito forte de construir uma cooperativa de produção, né, de laticínios. E aí entrou também, né, todo o conhecimento do padre, do pastor e de diversas lideranças lá locais, né, que surgiu então um contato com a Alemanha e aí teve esse apoio da Alemanha na construção da Piá. Né? Na construção, era uma construção do modelo do negócio. Isso, onde o que é? Vamos ajudar, vamos se autoajudar, aqueles que têm mais podem ajudar um pouco mais e assim sucessivamente. Então foi construída a Cooperativa Piá nesse trabalho muito forte de comunitário, no voluntariado, né? De se fazer reuniões. Quantos associados no começo? Eram 200 e poucos, né? Mas já era bastante, né? Mas nem todos assinaram no início essa ata de fundação, então isso foi bem assim, sabe que o alemão muitas vezes ele é resistente. Mais desconfiado. É desconfiado, pão duro, né, e tal. Mas o intuito deles era muito forte, dessa equipe que liderou esse processo, de ver que isso já na Europa, na Alemanha, já funcionava isso aí.
Já Sim. funcionava e era um modelo, na época, já um modelo de sucesso. Então, o Jorge cresceu durante, né, a infância dele, a adolescência dele todo, no meio dessa questão, né? E aí depois, quando a cooperativa foi fundada, então meu pai, inclusive, foi um dos sócios fundadores, né? E isso, Quantos anos tu tinha? eu tinha, acho que tinha 3 anos, né? Bem 3 e pouco, gurizinho. né? Mas eu convivi depois todos esses anos como leiteiro, junto, né? Eu, fim de semana, quando eu podia, eu ia junto com meu pai, porque dia de semana eu estudava de manhã, então não podia, né? Mas a gente sempre tinha isso muito forte, né? E aí a cooperativa, ela começou também a crescer, começou a implantar um melhoramento genético na época, né, e que era muito importante porque as vacas, elas eram vacas que não tinham uma raça muito definida. Então naquela época eles trouxeram um sêmen da Europa, né, que implementaram Isso vacas bem avançado para a época, né? muito, né, já era avançado, né? Então eles trouxeram outras raças, então, para que fossem maiores produtoras de leite. E aí, então, a cooperativa começou pequena, né, com os tarros, cada um tendo seu tarro individual. Aí tu tinha que carregar o cheio, descarregar o vazio, né? Tu estava atrás, o meu pai dirigia e o funcionário e depois eu atrás, a gente segurava, né, na caixa do caminhão e lá botava o leite para cima e para baixo e arrancava e assim ia. Isso era sábado, isso era domingo, isso era Natal, isso era Ano Novo, isso era Páscoa. Isso não tinha, né? Era assim, 365 dias por ano, né? E os produtores na época, todos eles já esperavam, eles já sabiam mais ou menos certo a hora que o leiteiro passava, né? E para entregar, e já recolhiam os tarros vazios já junto, levavam junto de novo para a propriedade, né? Depois a Piá foi avançando um pouco e também aí começou a questão de uma fábrica de rações, né? Então já, olha, o produtor entregava o leite e podia comprar de volta, né, uma ração onde ela alimentava as vacas, o gado, né? E tal. Então foi se fechando naquela época um ciclo. E depois disso, saiu... Um ciclo de produção, no caso, isso, né? Ou seja, do troca-troca, né? Que antigamente as pessoas iam para a venda, levavam ovos lá e traziam açúcar, arroz para casa, né? E assim sucessivamente, era uma troca. Então hoje, o agricultor naquela época, ele tinha ração, ele precisava, e depois começou a abrir a questão do supermercado. E quando abriu os mercados de uma agropecuária, aí ele começou a fechar o ciclo dele, né? A cooperativa atendia ele vendia o leite e ela atendia nele nas outras necessidades e também fazia o desconto na conta do leite. Era um processo bem interessante, onde tinha pouco dinheiro vivo envolvido, mas muito trabalho. Muito trabalho associativo, né? E isso eu acho que fez a cooperativa assim, ser muito forte, né? Ser um exemplo que ela começou a surgir e ficar mais forte. E hoje, depois de muitos anos, a gente lembra muito, né? Tanto é que no ano passado, quando a gente assumiu, a gente fala muito da volta às origens. Ou seja, de voltar de novo a se aproximar do agricultor, a estar mais próximo, né, sendo muito transparente, pedindo para que ele entregue a produção dele para a cooperativa que ele é sócio, na qual ele é sócio. Então, isso hoje nós trabalhamos bastante forte, né? No interior fizemos reuniões tanto com os produtores de leite quanto com os produtores de fruta, para voltarem a entregar quem não entrega e fortalecer esse vínculo, né, de diretoria da cooperativa com o associado, porque quem é o dono? É o associado, né? E um momento em que a cooperativa ela tem sempre 2 pinheiros, o pinheiro social e o pinheiro econômico. Nenhum dos dois, quando um pinheiro está muito forte e o outro muito baixo, não é legal. Tá? Então, o que nós precisamos sempre tratar da mesma forma? A gente precisa fazer o social, que a cooperativa ela é uma empresa totalmente diferente, é uma empresa de pessoas, não é uma empresa só de capital, mas também ela precisa ter o econômico, porque se ela não tiver o econômico, tem que ter equilíbrio, né? Ela não vai sobreviver. E não vai conseguir gerar o impacto necessário na comunidade, né? Então isso é muito importante, essa volta às origens, né, de valorizar as pessoas de novo, fazer com que elas acreditem na sua cooperativa, né, e falando a verdade para ela, mostrando as dificuldades que a cooperativa se encontra. Eu acho que isso é fundamental.
Voltando ainda nesse processo histórico da Piá, nessa nossa linha do tempo, né? O nome Piá, ele é uma tradição, o nome ele faz parte assim, do vocabulário bem gaúcho, né? O Piá. E eu acho que todo mundo, quando pensa na Piá, lembra do Piazinho, né? Que o chinelinho dele ali faz o acento do A. Então, como que surgiu esse nome e essa construção dessa identidade do mascote? Porque, enfim, faz parte da memória afetiva, né, de boa parte de nós. Eu tava mesmo comentando antes que eu lembro de criança ainda comer o iogurtinho da Piá, com o Piazinho ali, e aquilo chamava atenção, porque também na minha época de criança a gente não tinha tantos estímulos, então ficava ali observando as embalagens e tal, e tem essa memória afetiva. Como que surge esse nome e esse mascote? Na realidade, esse nome surgiu de um conselheiro de fiscal, que ele era na época, ele era morador da linha Araripe, né? Nessas reuniões, mas como é que vamos definir o nome, como é que vamos dar o nome nisso, aquilo, e ele, na simplicidade assim, disse, não, vamos lá, Piá, por quê? Piá, mas aí todo mundo, mas Piá, não, Piá. E realmente pegou esse nome, né? Foi uma coisa assim muito legal, que imediatamente o pessoal, no primeiro momento, resistiram um pouco, mas depois disseram... E sempre foi o Piá no sentido do Piá mesmo, do gurizinho, né? Exatamente, do gurizinho, que esse é o nosso mascote, né? E ele é a coisa mais importante da marca, né? Ele tá lá, né? Ele, inclusive, agora, durante esse ano, a gente fez o rebrand da marca. Daí, então nós reposicionamos ele, né, modernizamos ele, mas ele é um personagem central. E teve alguma inspiração, alguém que inspirou o bonequinho? Como que foi? Na realidade, depois as agências, né, começaram a trabalhar nisso, né, e tal, mas era o Piá, aquele que precisa de leite. O Piá precisa de leite, então o Piazito, né, então ele surgiu e depois disso ele nunca mais mudou. Né? Tanto é que está aí hoje, né? E é uma marca extremamente reconhecida, né? Piá, ele por si só fala, né? Porque tem muitas marcas, são muito boas, né? Não só na questão de laticínios, de outras, mas a pronúncia, o nome, ele não tem chama, vínculo, né? Principalmente aqui no Rio Grande do Sul, que a gente é muito bairrista, né? Exatamente. Então tem esse vínculo bem forte, né? E o Piá, quando as crianças enxergam os produtos da Piá no mercado, eles já vão ali e dizem, eu quero Piá. Então existe essa identificação. E identifica, às vezes, ali na gôndola do supermercado já é e às vezes concorrendo com grandes marcas nacionais, né? Mas é sinônimo de qualidade o produto Piá, né? E aí, eu já falando dessa questão da qualidade, já emendo aqui minha próxima pergunta, que diz respeito à matéria-prima, preocupação da cooperativa com a matéria-prima, né? Que vem se estendendo aí ao longo de todos esses anos. Como que vocês fazem para ter essa garantia dessa matéria-prima de qualidade e para capacitar também os associados, os produtores, enfim, para que eles entreguem o melhor produto possível? Na realidade, assim, para tu teres um produto bom, tu tens que ter uma matéria-prima de boa qualidade. Então, isso é fundamental nesse processo, né? Então, se o agricultor ele tem um acompanhamento técnico hoje, que prima pela qualidade do leite, né? Então, acho que isso é fundamental. Eu fui visitar uma propriedade faz um mês atrás, na cidade de Vacaria, onde esse produtor, ele produz 18 mil litros dia. 18 mil litros de leite dia. Nossa, muita coisa. As vacas dele, o rebanho dele, eles são tratados, olha, que nem a pão de ló. Eles têm ventilador lá dentro, ele tem a água, inclusive, é tratada, a ração é balanceada, o piso ele é trocado na cama delas para não ter... Então, assim, existe todo um cuidado, né? Com o bem-estar animal, né? Então, assim, se tu tens se tu trata o animal bem, se tu tens um bom manejo, automaticamente ele vai te dar um produto melhor. Então a cooperativa ela tem que estar sempre investindo nisso, na área técnica, visitando visitas técnicas, né, para os produtores, para que eles façam esse melhoramento genético, para que eles tenham uma alimentação balanceada,
também forrageiras, assim, silagem, então que eles administrem os suplementos de uma forma balanceada. Então tudo isso é um conjunto, né? Então o leite tem que ter uma alta higiene, porque a proliferação das bactérias no leite é muito grande. Então é todo um trabalho no campo que se tem para esse leite chegar bem na cooperativa. E aí começa um outro processo. Daí começa um processo que ele foi lá, o caminhão descarregou o leite lá, e aí ele entra nas instalações lá, e aí começa um processo totalmente diferente, um processo de industrialização, né? Onde ele precisa ser muito bem cuidado, com uma higiene. É importantíssimo isso, né? Porque hoje nós temos fiscalizações, enfim, então ele tem que estar tudo muito limpo, porque tu lida com alimento, não pode ter proliferação de bactérias nenhuma, né? E aí, nesse sentido, desde que a gente entrou lá, nós primamos muito, sempre falo, a cooperativa ela pode ter problemas, né? Pode ter problemas, estar enfrentando dificuldades, mas nós não podemos nunca baixar a nossa qualidade, porque esse é o nosso carro-chefe, né? A apresentação do nosso produto, a qualidade do nosso produto é fundamental. Se a gente tiver um produto que não adianta nós querer economizar, agora vamos fazer, porque isso é uma economia burra, né? Nós temos que fazer a nossa qualidade que nos mantém na mesa do consumidor gaúcho, né? O nosso preço nem sempre é o mais barato, mas a qualidade ela tem que estar. Quando a pessoa opta pelo produto, ela está escolhendo pagar por um produto de qualidade, sabendo que todos esses processos são respeitados, e que tem um custo, né? Para tu manter isso. Então, agora vamos economizar. Não, nós primamos pela qualidade. Não pode, de forma nenhuma, nós podemos aí estar perdendo produtos, né, pela falta de higiene, de não ser aprovado pelo MAPA, enfim. Então, tudo isso é uma indústria de alimentos. E ela tem muitas práticas que se faz ali, né, para manter todo o local esterilizado, limpo e assim por diante, né? Vocês começaram, né? Quando eu digo vocês, a cooperativa começou com o leite, né? Mas foi adicionando novos produtos, né? Ao catálogo. Depois do leite, qual foi o próximo passo, assim? Como que aconteceu essa introdução de novos produtos? Porque o leite, por si só, na realidade, é uma demanda de mercado. Sim. Na época não existia o leite UHT, existia o leite em saquinhos, né? Então, teve isso. Então, começaram a surgir, o leite, se faz a nata, se faz o queijo, se faz a manteiga, se faz o iogurte, né? Então, o mix de produtos, né? Ele tem mais de 100 produtos nesse mix. Hoje? Né? Não, hoje nós estamos fabricando em torno de uns 35, 40, tá? Porque nos falta uma matéria-prima, ou seja, o leite, né? Então nós focamos, quando nós retomamos aí ano passado, assumimos a cooperativa, nós optamos por um mix de produto que ele é um campeão de vendas, pelo fato de nós termos pouco leite, mas que também ele nos proporciona uma margem de contribuição positiva, né, maior, ou seja, nós precisamos rentabilizar o pouco que nós temos que rentabilizar, né, da melhor forma possível. E aí depois do leite, qual foi o primeiro produto que veio depois do leite, necessariamente, assim? Foi a nata e também a manteiga, né? Nata e manteiga. O requeijão veio logo em seguida também, porque foram vários produtos que foram nascendo um atrás do outro, né? Porque no início a cooperativa Piala tinha o apoio de vários técnicos alemães. Então eles foram introduzindo, eles iam fazendo testes, então às vezes saía esse produto e aquele. Então a coisa ia andando, foi muito rápido isso, né? Porque eles já tinham conhecimento lá. Sim. Eles já tinham conhecimento, então eles já faziam isso com uma maestria bastante grande na época, né? E, bom, a gente estava falando aqui sobre o berço do cooperativismo, né, Nova Petrópolis, em função também da Sicredi, que está ali na região. Como que tu acredita que a PIA, né, e toda essa questão do associativismo influenciaram positivamente não só Nova Petrópolis, mas a região como um todo?
Bom, eu sou suspeito para falar, né? Porque eu trabalhei 26 anos no Sicredi, né? Eu me aposentei no Sicredi, na Pioneira, né? Então eu fui leiteiro, depois comecei a fazer a faculdade e depois eu entrei logo no Sicredi, né? Então eu convivi muito e depois era gerente da agência de Nova Petrópolis e atendia a cooperativa Piá. Nossa, vínculo total, então né? eu tinha esse casamento era perfeito, né? E o que eu tenho a dizer, né, que o cooperativismo ele é muito importante e continua e vai continuar sendo um modelo diferente. E é um modelo que na nossa região ele deixa um valor muito grande, né? Porque as pessoas que acreditam no cooperativismo, trabalham com as cooperativas, eles ajudam a gerar riqueza para essa região, né? No Sicredi é uma forma diferente, né? Porque é uma cooperativa de crédito e a Piá é uma cooperativa de produção, mas a Piá gera resultados também para as pessoas da região, os associados à região, e o Sicredi sem dúvida nenhuma também. Então é um emaranhado de coisas, né? Mas são duas cooperativas que elas realmente nasceram muito interligadas, muito juntas, né? E cada uma no seu segmento cumpre o seu papel. E como que vocês fazem para manter essa relação de proximidade com o produtor? Porque eu acho que tu citou ali que era de Camaquã, esse produtor, né, que tu foi visitar. Vacaria. Vacaria, isso aí. E aí, quais são as cidades que vocês têm produtores? Assim, claro que tu não vai conseguir me citar todas elas, mas assim, foge bastante aqui da região, né? No início, quando nós falamos sobre a questão de retornar às origens, né, nós estabelecemos um raio de atuação de 150 quilômetros, ou seja, da sede. É um raio de atuação de 150 quilômetros. Então, nesse raio de 150 quilômetros, nós planejamos de duas formas. Uma, na coleta do leite, certo? Na coleta do leite, ou seja, procurar estruturar com os leiteiros que nós tínhamos, atingir o maior número possível desses municípios e tentar coletar o leite desses associados de novo, certo? Da mesma forma, por outro lado, na venda, nós também elencamos de novo, né, um raio de 150 quilômetros, vamos de dentro para fora, né, de novo expandindo para não gastar demais em logística ou no recolhimento do leite. A Piá, antes de nós termos entrado lá na época, ela recolhia leite em torno de 85 municípios, né? 85. Na região do Rio Grande afora, aí, né? Hoje, para tu ter uma ideia, a Piá tem 200 municípios, ela tem sócios, né? Então 20 mil sócios, 20.500 sócios nós temos hoje, né? Então assim, nós procuramos de novo trazer as origens, começar de dentro para fora de novo. E aí respondendo a tua outra pergunta, no sentido de que como é que a gente faz isso para restabelecer a confiança, né? Eu acho que é com ações, né? Conversando, né? Falando, informando o produtor, colocando a verdade para ele, né? Dizendo a verdade, não mentir, dizer que é uma coisa, depois a outra. Acho que não pode ser assim, né? Nós temos que falar a verdade, então nós temos que dizer, a cooperativa está assim, 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 né? Hoje nós tivemos essas sobras, tivemos esses prejuízos e assim por diante. Porque no momento o produtor sabe, o associado sabe, se ele não pode confiar na gestão, ele não, aí começa a ter problema. O pinheiro social aquele começa a ter problema e vai refletir no econômico também. Então nós temos que trabalhar sempre a questão da organização do quadro social, ou seja, de fazer reuniões. Podem ser reuniões pequenas, até prefiro fazer reuniões com 20, 30, ontem tinha 18 produtores, mais os familiares, tinha 27, 28 pessoas, a gente faz um círculo, onde a gente fala sobre a questão de como está a cooperativa, o que eles têm a vontade de saber, e também saber qual é a participação deles nas assembleias, o porquê que eles não participavam nos últimos anos, o porquê. Tudo tem um porquê, né? E também quais são, se a gente pode voltar a contar com a produção deles,
Então, no momento em que ele se sente tranquilo, que ele se sente seguro, ele vai voltar a trabalhar com a cooperativa dele. Acho que transparência é a grande palavra-chave, né, nesse processo do cooperativismo, principalmente, mas não só do cooperativismo, como tudo. Qualquer empresa, qualquer segmento, a transparência e a segurança, né, de saber que está associado a boas práticas, né, principalmente aí falando de qualidade de produto, enfim. Bom, o tempo aqui passa muito rápido, como a gente já tinha falado, né? Já passou metade do nosso programa. E a gente está aqui com o Jorge Dinebier, que ele é presidente da cooperativa Piá. Contou aqui brevemente, não tão brevemente assim, mas contou aqui pra gente um pouco da história da cooperativa até agora. E no próximo bloco a gente vai falar de expansão, de produtos, enfim, tem muita coisa legal ainda para conversar aqui com o Jorge no Papo de Mercado dessa segunda. Não saiam daí. A gente vive de inspiração. Você sabe o que é isso? Há mais de 40 anos, a gente é trilha sonora de diferentes gerações, onde quer que você esteja. Música e informação na Grande Porto Alegre, na Zona Sul do estado, na Serra e Litoral Norte do Rio Grande do Sul. Vale do Itajaí e Litoral Centro-Norte em Santa Catarina. Isso quer dizer, são mais de 130 cidades, 9 milhões de pessoas. Juntos, nós somos a Rede União FM. Cada amanhecer, cada novidade, cada acorde nos inspira a evoluir ainda mais. Porque encontrar com você é enxergar essa inspiração de perto. É viver juntos experiências de bem-estar. E tudo isso para conectar cada vez mais com o público. Pelo rádio, pelo aplicativo, nas redes sociais e nos eventos. Porque a gente vive de inspiração. União FM. Voz ao que faz bem. Estamos de volta com o Papo de Mercado dessa segunda-feira aqui na 105.3. Hoje a gente está conversando com o Jorge Dinebier. Eu sempre tenho que colar aqui o teu sobrenome, porque ele não é um sobrenome tão simples assim, né, Jorge? O final é Bier. Bier, tu sabe que é cerveja, então... fica mais fácil, mas sempre tem que dar uma coladinha aqui no sobrenome.
A gente está conversando sobre a história da cooperativa Piá, que é super importante aqui na nossa região. Lembrando também os nossos ouvintes, quem não conseguiu acompanhar ou pegou na metade, o programa ele fica disponível também no YouTube oficial da Rede União, então ele está lá em imagens. Quem quiser agora acompanhar também pelo rádio e por imagens, também está sendo transmitido por lá. Bom, Jorge, a gente conversou bastante no nosso primeiro bloco sobre a história da Piá, como que a Piá chegou até aqui, né? E tu falaste que vocês estão agora num processo de reformulação da marca, né? Trazendo aí alguns elementos, enfim. Vocês estão com uma nova identidade visual. O que tu tem para contar pra gente sobre isso, assim, né? Foi uma necessidade de mercado fazer esse novo movimento? Sim, na realidade esse rebranding na marca ele foi pensado, foi estudado, porque a Piá ela fez algumas alterações durante esse período todo, mas nós também começamos a avaliar vários aspectos, né? E um dos aspectos assim que nós tínhamos que melhorar a nossa figura central, né? Nós tínhamos que o nosso elemento principal, que é o guri, ele tinha que se modernizar um pouco. Ele tinha que sair só daquele chinelinho, ele tinha que ser um pouquinho mais moderno, um pouco mais, né, atualizado. Então a gente fez esse estudo e botou um tênis nele, botou um boné, tirou o chinelinho dentro do I ali, e isso tudo foi estudado e planejado por uma equipe aí, né, para tentar melhorar essa questão, atualizar ele mais, deixar ele mais interessante ainda. Mas por um outro lado, nós também não fizemos isso só pelo fato de querer mudar. Como a cooperativa ela está em dificuldades, a gente tem que, né, primar pela economia aí em todos os lados. Com esse rebranding, com essas novas embalagens, o que aconteceu? Nós conseguimos economizar em torno de 12% na embalagem. E isso é um número muito significativo quando tu fala numa indústria, né, que tem milhões de embalagens, né? Qual foi a linha escolhida para fazer essa modificação? Uma linha um pouco mais clean e onde ela não tinha cor sobre cor, né? Que essa outra linha acho que tinha 10 tonalidades de azul um sobre o outro, né? Então tudo isso é bonito, mas encarece. Então hoje nós procuramos fazer uma marca mais clean, deixar ele mais moderno e um pouco mais leve nesse sentido. Então isso foi o principal objetivo, assim, de além de trazer ele mais atualizado, também a gente conseguir economizar esse valor nas embalagens, que é muito, são os valores... Mas vocês mudaram ali o produto que é feito, a embalagem, para conseguir essa economia? De onde que vem essa economia? Mudou alguma coisa no produto, mas principalmente nas cores, na economia das cores. A economia das cores. Exatamente, porque eram, que nem eu te disse, tinham vários tons de azul, um sobre o outro, e isso encarecia. Então hoje, se tu olhar, é que o que está acontecendo? Nós estamos fazendo isso em partes, tá? Por quê? Porque nós estamos aproveitando todas as embalagens que nós temos em estoque primeiro, então nós estamos vindo aí agora para a chocolateria, né? Que a gente optou, nós tínhamos que elencar. Explica para o nosso ouvinte qual é a linha chocolateria. Chocolateria é aquele famoso, uma espécie de Nescau, né, que não tem quem não goste disso, né? Então assim, é maravilhoso, né? Então ele foi repaginado, uma forma totalmente nova, bonita. Começa por ele. Isso, começa por ele, e à medida que vão terminando as embalagens antigas, a gente vai introduzindo paulativamente as novas, né? Porque nós não podemos botar fora, né? Claro. Elas não estão estragadas. E né? até porque o objetivo é a economia, né? Aí já foram pagas, né? Então nós temos que fazer essa questão, essa transição lenta, né? Mas que ela vai acontecendo. Mas a gente acha que até o final do ano, ela praticamente já esteja quase em todas as embalagens, já tem a marca nova, e aí sim, né? Vai se optar só por isso aí, né? Então é importante porque gera uma economia boa, isso também, né?
Vocês estão presentes hoje em quantas cidades, enquanto marca? Não falando de produtores, mas a marca, né? É só Rio Grande do Sul? Tem projeto de expansão? Como que tá isso? Na realidade, até antes da gente assumir, a PIA, ela atuava em todo o Rio Grande do Sul, né? E atuava em alguns municípios de Santa Catarina, alguns municípios do Paraná, inclusive em São Paulo. Tá? Então, o que a gente pensa de novo? Quando volta às origens, o que nós fizemos, né? Vamos atender primeiro o nosso entorno, ou seja, atender esses municípios, né, que tem um raio de atuação de 150 quilômetros, e depois expandir. Então, hoje nós estamos em mais de 55% dos municípios já de novo, né, com essa expansão. Não estamos hoje em várias redes grandes. Por quê? Porque nós não temos o leite suficiente. Antes de nós assumirmos, a PIA tinha 230, 240 mil litros de leite por dia. No momento em que nós assumimos, teve 7.800 litros por dia. Nossa, é uma queda bem Então expressiva. foi uma questão muito, muito, muito expressiva, né? Então existe agora esse trabalho de novo de buscar de novo, né, da sensibilização e assim por diante, para poder avançar. Porque hoje, se tu for num player maior, aí nos mercados grandes, tu vai ver que nós não estamos lá. Mas não estamos lá porque ele não quer comprar de nós. Nós não estamos lá porque não consegue. Tu assina um contrato, e esse contrato tu não pode ter rupturas, tu não pode ter falhas, né? Senão tu tem penalizações. Então não adianta. Não adianta eu entrar numa rede que tem 34 lojas. Eu não vou citar nome aqui, mas assim, essas redes grandes, os players grandes, não adianta. Eles já me chamaram várias vezes, presidente, nós precisamos, a população quer o teu produto. E eu só posso entrar ali no momento em que eu conseguir atendê-los plenamente. E aí a gente está falando de todos os produtos ou de alguns produtos específicos, assim, que vocês não conseguem atender? Ou são todos? Não, na realidade, de tudo, tu precisa o leite. Né? E se nós estamos hoje com em torno de 46 mil litros de leite dia de produtor, mais o leite spot, que dá na base de 75, 80 mil litros de leite dia, né? E então tu não consegue atingir esse público todo. Então nós voltamos para os pequenos comércios lá nessa nossa retomada, os pequenos voltar a atender os pequenos, de onde a PIA cresceu, porque os pequenos também, eles pagam um prazo menor, né? Então tudo isso vai acontecendo. Então ele tem que expandir de novo. Não adianta nós querer abraçar o mundo e depois não dar certo, né? Então aí a gente volta para aquele ponto que a gente conversava no último bloco da confiança e da transparência, né? Exatamente. Então não adianta eu chegar para o presidente de uma rede de mercado e dizer para ti, não, eu vou voltar aqui, semana que vem eu vou estar trazendo, e daí um mês depois, daí ele vai me ligar, Jorge, ruptura, o que é isso? Como é que tu veio aí, me disse que ia fazer tal e não deu? Então tu tem que ser muito melhor tu dizer o não, né? E dizer o não e explicar o porquê dizer o não, do que tu simplesmente prometer uma coisa e não cumprir. E até deixar as portas abertas para que a parceria volte, né, a ser proposta no futuro, né? Claro, porque não adianta, né? Nós temos que ser o Joãozinho do passo certo. Não adianta tu fazer uma coisa que depois tu vai te arrepender e depois tu não vai conseguir cumprir. Não funciona. E eu acredito que o carro-chefe de vocês seja o leite de caixinha, o campeão de vendas, né? É isso mesmo? Na realidade, assim, mas não pode ser, tá? Deixa eu explicar. Então me explica. Por quê, né? Tem um porquê. Quando, de novo, voltando, desde que a gente assumiu, a gente montou um plano de reestruturação. E dentro desse plano de reestruturação, o que nós elencamos ali? Nós elencamos que somente até 30% do faturamento pode ser leite UHT. Por quê? Porque o leite UHT, ele não dá um resultado positivo grande para a empresa. A margem de contribuição dele é baixíssima. Por quê? Se eu hoje pago uma média de 2,80, tem gente que ganha mais do que isso, né, o produtor, de acordo com o volume, de acordo com a gordura, nós temos um checklist que ele tem que se enquadrar. Se eu pagar 2,80 para o produtor
Sabe quanto custa uma caixinha de leite? R$1, vazia. Então eu já tenho R$13,80 e eu vi essa semana para ofertas aqui de leite R$13,64. Onde fica a minha mão de obra, onde fica a minha água, onde fica a minha luz, onde ficam meus impostos e onde é que fica a sobra, o lucro da cooperativa. Então não tem como tu fazer isso. Então tu precisa o leite, sim, tu sempre vai precisar do leite. Tu sempre vai, porque o leite é o carro-chefe que vai, ele completa a carga, ele dá volume, né? Mas isso foi uma coisa muito forte que eu fiz, assim, depois que nós estabelecemos o plano de reestruturação. Aí eu fui em todo o estado com o gerente comercial, reunindo os nossos representantes por região, 4, 5 representantes, explicando para eles que a cooperativa, eu não posso ter um tirador de pedido de leite, não. Eu preciso ter um cara que vende produtos da Piá e dentre os quais ele tem o leite, entende? Ah, mas isso é uma quebra de paradigma? É uma quebra de paradigma. A cooperativa Piá, ela precisa que se vendam, que somente até 30% do faturamento seja leite UHT. 70% do faturamento tem que vir de derivados. Tem que vir do mix diferente. E depois do leite, o que vem, assim, quais são os campeões de venda? Campeão de venda sempre foi e vai ser a nata e o requeijão, né? Iogurte também, né? Mas a nata e o requeijão são assim os queridinhos do mercado. E iogurte, a bebida láctea, isso daí é um bolo só, né? Que vai vindo. Mas assim, a nata, para tu ter uma ideia, agora, uns meses, 3, 4 meses atrás, aí teve esse problema da enchente, depois teve isso. Nós não tínhamos mais gordura no mercado, sabe? Então não se tinha no Rio Grande do Sul, não tinha em Santa Catarina, não tinha no Paraná, em Minas tinha alguma coisinha e era um preço absurdo. E o que acontece? Tu traz o leite do produtor, tu bota ele para dentro da usina. O leite integral quer dizer o quê? A palavra integral já diz, ele fica com a gordura praticamente toda, só se ele vem muito acima. Tá? E aí a cooperativa não tem margem nesse leite, então. E o que começa a ter uma margenzinha? O desnatado e o zero lactose, onde tu tira a gordura para fazer um subproduto, entendeu? Eu ia te perguntar, entrar nessa área da questão do zero lactose, porque é uma demanda de mercado relativamente recente, né? E que vocês estão bem inseridos, é uma marca muito forte nessa questão. Como que é a procura desse tipo de produto? Realmente vocês perceberam esse aumento, né? Como que surgiu essa necessidade que vocês viram, talvez aí seja uma oportunidade de entrar num nicho, porque hoje cada vez mais a gente tem relatos de pessoas que são intolerantes, enfim, que precisam desse tipo de produto. Como que foi a chegada dessa linha de produtos? A questão da intolerância à lactose é um ponto fundamental, que não tem nem dúvida, né? É importante. Mas também tem um outro ponto importante, onde se segue uma parte assim que tu vai tirar a gordura para fazer outros produtos, né? Então tu precisa dessa gordura, tu precisa disso, então há uma necessidade da empresa também, né? E no Brasil ainda existe um paradigma bastante grande, que as pessoas de classe média, baixa, elas dificilmente consomem um leite desnatado ou zero, né? Por quê? Porque eles acham que o integral ele tem mais substância, tem mais, de fato, mais saudável. Tem mais saudável, né? Então hoje, com o passar dos anos, né, e as pessoas cada vez mais preocupadas com saúde, com o seu bem-estar, né? Então, olha, eu não quero ingerir lactose, eu quero. Então a cooperativa viu nesse produto também uma oportunidade. Além de esse leite, ele dá um pouco mais de um resultado positivo para a cooperativa, né? Então, em termos de negócios, é interessante também o produto sem lactose, porque vocês conseguem aproveitar a matéria-prima de uma forma diferenciada. Olha só que interessante, eu não fazia ideia disso. E hoje nós estamos fora de um player de mercado aqui, da região aqui, né, que é o maior consumidor de leite zero lactose e semi, né? Então a gente ainda não está nesse grupo, porque nós não temos o suficiente, né? Para conseguir entregar. Abastecer.
né? Então é cruel num lado, né? Mas por outro lado... E como que é o processo para transformar, digamos assim, falando de uma forma muito leiga, né? Sim. Mas para transformar o leite normal em um leite sem lactose? Tu tira a gordura e vai tirando os nutrientes, né? Ele vai passando em máquinas lá onde vão fazendo essa seleção, vão tirando os ingredientes que interessam, né? E deixando o que é necessário para fazer aquela fórmula lá, né? Então é um processo bem complexo, tá? Eu também não sou expert nisso aí, tá? Sim. Mas assim, um dia seria importante você até vir lá visitar, inclusive agora no dia 13 de dezembro, até estou fazendo um evento lá na cooperativa, onde nós estamos no meio dos Sabores da Colônia lá, né? Então, nós vamos nesse dia juntar várias regionais da Emater. Eu acho que são 22 regionais da Emater que a gente vai reunir lá na CESPIA, na sede da PIA mesmo. E aí onde é que a gente vai estar esses técnicos que atuam no campo lá, o presidente da Emater, a diretoria da Emater, com todos os prefeitos eleitos, secretários da Agricultura já estão estabelecidos, já estão nomeados, também Sindicato de Trabalhadores Rurais, também lideranças locais lá, onde nós vamos estar apresentando novamente a cooperativa para esse grupo, que é um grupo seleto, né? Tem deputados também, enfim, e onde a gente vai querer apresentar para eles também o nosso plano de reestruturação, né, para eles voltarem a conhecerem a PIA de novo, dizer, olha, nós estamos fazendo esse trabalho, né, e depois, então, tem o almoço lá, vai ter um debate antes do almoço, depois vai ter o almoço e depois de tarde nós já temos, eu acho que 170 pessoas confirmadas já das regiões aí, né, da Emater, tá? E daí de tarde nós vamos visitar as instalações da PIA. E é importante que as pessoas conheçam, né, vejam o nosso parque de máquinas, vejam como é uma indústria de alimentos, o que tu tem que usar, como é que tu pode entrar, a higienização desse troço, tudo que é muito importante a gente conhecer isso, né, de que forma é feito isso aí. Claro, uma visita superficial, né, não pode, claro. Se tu quer entender como é feito o leite zero lactose, tu tem que passar horas lá com as meninas lá da parte técnica lá do laboratório que elas vão te explicar, né, mas de novo voltar a mostrar a cooperativa, de novo abrir as portas da cooperativa para essas pessoas que são formadoras de opinião, que são técnicos, que trabalham lá na nossa região e nos municípios vizinhos, de novo, que eles sabem, olha, lá tem uma indústria de frutas que é feito isso, lá tem uma indústria de lácteos que é feito isso, olha, eu vi lá que funciona isso. E a PIA, ela tem, isso não sou eu que digo, né? São outras empresas que vêm visitar nós lá para fazer parcerias, eles dizem, o nosso parque de máquinas lá é muito bom, muito bem cuidado e praticamente seminovo. E nós temos, na questão de iogurte, de bebida láctea, nós temos aí um parque industrial super, hiper moderno, né? Então isso é importante. Então o que precisa tem. Né? Só precisa ter o leite, de novo, né? Então a gente está fazendo vários trabalhos de novo, não só no lado do produtor, mas também no lado Larissa, das pessoas que trabalham com esse produtor, que dão assistência, né? Uhum. Porque eu imagino assim que o produtor ele tem que estar trabalhando com o técnico da Emater, o secretário da Agricultura, né? A PIA tem que estar junto, CETAMP, o Centro de Treinamento de Agricultores, que foi o primeiro que surgiu no estado, foi lá na Nova Petrópolis, na Linha Brasil. Então nós temos que estar trabalhando juntos, né? Porque a agricultura assim já é tão penalizada, tão difícil. Olha, no ano passado, esse ano aí, o que aconteceu? Né? Tantas pessoas aqui da região da Grande Porto Alegre, mas também com tantas pessoas do interior. Sim. Eu tenho amigos lá na Feliz
que ontem o temporal arrebentou pela terceira vez, 2 vezes foi enchente, e agora ontem de novo todas as estufas. Então como é que essas pessoas têm força para recomeçar de novo? É um trabalho árduo, e assim aqui embaixo as pessoas que perderam suas casas, seus móveis, tudo, né? É difícil, então eu acho que a natureza esse ano mostrou que ela tem a sua força, né? E que ela de uma certa forma está dando um caminho que a gente precisa seguir com urgência, né? Então o agricultor, ele precisa de ajuda. Ele não pode mais ser o pobrezinho lá que não tem informação, que não tem acesso à internet. Ele hoje tem que estar logado, né? Então assim, ele tem que estar conectado. Então tem pessoas hoje, jovens que estão no campo, nossa, eles estão assim ligadíssimos com robô, né? Com coisa. Então assim, eu esses dias tive a oportunidade de conhecer um rapaz lá de Palmitinhos, lá do oeste do estado lá, um rapaz que ele faz, é técnico agrícola e faz agronomia. Então o que ele fala, o que ele mostra, o que ele diz da propriedade dele, ele realmente tem uma propriedade rural, ele tem uma empresa rural. Ele tem a empresa dele na mão. Então acho que e a Emater, ela tem está dentro das atribuições dela fornecer, né, apoiar Secretaria da Agricultura. Ela tem que apoiar o agricultor, né? Os prefeitos têm que apoiar, a PIA, Sindicato de Trabalhadores Rurais, eles têm que estar juntos. Não pode ter uma briga de ego, de beleza, que eu quero aparecer mais que o outro. Eu acho que esse tem que ser um esforço intuito, conjunto, né? E aí quem ganha é o produtor, é quem compra, e assim o consumidor, vai a cadeia, né? É uma cadeia, exatamente. Bom, e a PIA, ela é desde o início, né, uma marca inovadora, né? Ela já nasce inovadora. E eu queria saber se tem outras novidades no radar, seja em produtos, seja em parcerias. Tem alguma coisa que já dê para adiantar? Nesse momento, assim, a gente está também, né? Esse ano a gente visitou outras cooperativas, outras empresas do setor lácteo para fazer trabalhos de terceirização conosco, né? Porque hoje a nossa empresa, nós pelo tamanho, a PIA hoje tem instalações aí que pode envasar 1 milhão de litros de leite por dia. 1 milhão de litros de leite por dia. Então é muita coisa. Então essa ociosidade, ela acaba encarecendo um pouco o custo fixo, né, das instalações. Então a gente visitou outras cooperativas, fizemos testes já, né? Tem outras 2 empresas que também já estão negociando, que querem fazer. Nós precisamos fazer sociedade, né? A gente precisa otimizar. Sim. Não adianta eu ter um baita parque, né? Essa mesa, nós temos uma mesa enorme aqui e nós só usar uma partezinha da mesa, né? Se outras pessoas podem sentar à mesa conosco. Então acho que o cooperativismo também é isso, né? De fazer prestação de serviços para uma outra empresa, né? Ela traz o leite, traz os insumos, traz a embalagem, e a PIA faz o trabalho, ganha por quilo ou por envase, enfim. Então isso é um trabalho constante, né, que a gente tem feito, e eu tenho certeza que nos próximos meses a gente vai ter sucesso nesse item também, para ajudar a alavancar, né? Porque é importante, a gente não pode olhar, mas é um concorrente teu, né? Eu acho que o sol nasceu para todo mundo, né? Eu acho que se teu produto é bom, se tu faz o teu dever de casa, acho que esse é o mais importante. Eu acho que o ter lá, dizer, olha, eu faço a minha parte, né? E por que eu não posso? Cooperativismo também é autoajuda, intercooperação, então tu tem que ter isso aí, né? Eu vejo que vão na questão do mix, né? De novo retomar essa outra parte, né? Nós temos muitos produtos que nós hoje não estamos fazendo, né? Pela falta de leite, né? E pela falta de capital de giro. Então, com certeza, para 2025 a gente a área técnica lá está sempre, né, pensando e mexendo, e vamos a isso, e a área comercial também olha, nós temos isso, está se pedindo, então a gente tem que estar atento ao mercado. Bom, por fim, nosso tempo já está encerrando aqui, mas eu queria... Já está encerrando, passar rápido. Eu queria saber de ti como que tu vê a cooperativa daqui a 10 anos. Pois é. O nosso plano de reestruturação é para 10 anos, né? Na realidade. Então, como é que eu vejo? Acho que, em primeiro lugar, a gente tem que ter consciência de que a nossa cooperativa, pela dificuldade que ela está enfrentando, são 10 longos anos.
né? E são anos difíceis, né? E cada vez mais eles vão vai ser diferente, porque hoje a coisa muda muito rápido, né? Eu acho que se nós conseguirmos seguir isso, o plano que a gente desenhou, e claro que um plano nunca é estático, né? Um plano a gente também tem que sempre adaptar uma nova realidade, né? Se entram parceiros aqui ou lá, já muda tudo de novo, né? Mas eu vejo a cooperativa, ela tem que continuar dentro dos princípios que ela assim, que norteiam o cooperativismo, da transparência, eu acho que da forma de comunicação, de comunicar para o seu associado o que ele de fato precisa saber, sabe? Não omitir as coisas, dizer que é uma coisa e na prática é outra, tá? Então acho que o mercado, nós temos um produto bom, nós temos uma marca boa, nós temos associados bons, nós precisamos voltar com esses associados que hoje não estão entregando leite para nós temos que retomar essas linhas, que é um processo que está dentro do plano de reestruturação, certo? Então ele precisa ser colocado em prática de uma forma gradual, né? A gente gostaria de acelerar isso muito mais. A gente pode acelerar isso, né? Que nem eu disse antes, se vier um sócio aqui para dentro e diz, tenho leite, tenho dinheiro, seria o ideal, né? Mas assim, a essência do cooperativismo não pode se perder. Então eu vejo a nossa cooperativa muito forte. Eu acho que se ela conseguir passar todas essas dificuldades, daqui a 10 anos ela vai ser um ícone maior ainda do que ela já é, tá? Porque, claro, ela não pode ficar parada no tempo, ela não pode dizer, olha, eu sei tudo, os meus produtos eu não vou mudar nada, não, ela tem que estar aberta, né? Eu acho que tem que ter uma visão periférica, né? Não usar a viseira, e eu acho que isso vai ser o fundamental, e acho que os associados da PIA vão ter muito orgulho dela daqui a 10 anos, dizer, olha, essa cooperativa passou por altos e baixos, e ela está hoje de novo num patamar que ela jamais deveria ter deixado de estar, né? Perfeito, Jorge, agradeço muito a tua presença aqui no Papo de Mercado. Foi um prazer conversar contigo e conhecer um pouquinho mais dessa marca que faz parte da vida da gente, né? Agradeço muito a tua presença, foi um prazer conversar contigo. Da mesma forma, Larissa, né? E também estendo o convite, né? Na hora que tu quiseres participar conosco lá, vir visitar nós, então, sem problema nenhum, a gente vai estar com as portas abertas, né? Para você conhecer um pouco mais, porque é interessante, sabe? Eu te digo que é um case bem interessante de tu conhecer melhor, né? E eu acho que a parceria, né? A gente está aí aberto, né? Sempre, né? Que precisar de alguma coisa, a gente está aí à disposição, né? A gente sabe do trabalho de vocês, desse trabalho que vocês fazem, né? Informando, né? Os ouvintes de vocês, os telespectadores de vocês no YouTube, né? Que as pessoas que querem um papo nesse papo, né? De importante, né? Para se atualizar. Aquele cidadão lá que está nos escutando agora, eu tenho certeza que muita coisa ele não sabia, né? Não, é informação, né? Hoje sobre isso, amanhã sobre outra coisa, exato. Assim sucessivamente, né? Tá? Mas eu agradeço muito também, obrigado. Muito obrigada. Bom, a gente vai ficando por aqui com o Papo de Mercado, lembrando que quem perdeu alguma parte da conversa, ela tá salva lá no YouTube da Rede União, vocês podem conferir por imagens lá. E a gente volta na próxima segunda com mais uma história inspiradora aqui no Papo de Mercado. Você ouviu Papo de Mercado, todas as segundas, das 8 às 9 da noite. Oferecimento Gran Gusto. Viva novos sabores. Celebre bons momentos. Acesse @empório_Gran Gusto.